É melhor dar que receber, disposto a amar se oferecer. Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, falando sobre discipulado, e hoje nós vamos falar a respeito da carta de Tito, primeira carta, a carta de Tito, primeiro capítulo. A carta de Tito foi escrita aproximadamente 62 anos depois de Cristo, na mesma época em que foi escrita a carta de 1 Timóteo. Paulo estava então entre a primeira prisão e a segunda prisão, em que ele, na segunda prisão, seria executado. Então Paulo está naquele momento. Tito era um dos discípulos de Paulo, junto com Timóteo. Percebe-se na carta que Tito não tinha aquela questão Paulo não aborda a questão da idade, da juventude com Tito, então a gente entende que Tito talvez não fosse tão jovem quanto Timóteo, não teria nenhum problema em relação a isso. Tito era gentil, Tito também não era judeu. Paulo tinha o ministério de pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. E Tito era um deles. Timóteo era meio judeu, mãe judia, pai grego. Tito não, Tito ele era gentil. Certamente isso gerava alguma tensão, principalmente com os judeus convertidos, né? Então você tinha na mesma sociedade os gregos, né? Você tinha na sociedade os judeus não convertidos que perseguiam a igreja, e você tinha dentro da igreja os judeus convertidos e os não judeus convertidos. Então isso gerava diversos choques que a gente percebe ao longo de toda a trajetória da a igreja do primeiro século, que vai haver aí algumas tensões em relação a esse choque cultural. E Paulo vai abordar isso também. Isso também está presente aqui na carta de Tito, né? Vamos lá. Então, começando aqui a carta, nós temos aquela assinatura, né? Aquela introdução que Paulo sempre dá para as cartas dele, em que ele se apresenta. Então ele fala assim: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Essa versão é a nova versão transformadora, a NVT. Na NVI e outras versões vai dizer assim: eu, Paulo, servo de Deus. A palavra servo, no contexto e de fato, ela quer dizer a mesma coisa que escravo. Mas a gente percebe que com o passar do tempo, e até mesmo nos dias de hoje, existe uma glamorização da palavra servo, né? Então, eu sou servo de Deus. Parece que ficou bonitinho e a gente perdeu, e a igreja perdeu um pouco do conceito do que quer dizer servo. E eu acho legal essa versão aqui, nova versão transformadora, que vai trazer escravo de Deus. Porque escravo ninguém glamoriza, ninguém fala de forma orgulhosa: eu sou escravo, né? Não, eu sou servo. Então, a verdade é que o servo, ele de fato, ele é escravo. Né? Ele é um escravo, e o escravo ele não tem vontade própria. O escravo ele obedece regras, né? Obedece as regras do seu senhor. Então Paulo vai trazer aí que ele é de fato ele é um escravo de Deus, né? Colocando aí a questão da humildade e colocando de fato o que é se apresentar dessa forma naquela época. Porque ele continua dizendo assim: eu sou escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, enviado. É outra palavra que nos dias de hoje ganhou um status. Então, você tem pessoas que colocam, agora você tem pessoas que se auto-intitulam apóstolos, né? Nós cremos que o apostolado se encerrou ali na primeira igreja, naquela igreja apostólica em que as pessoas, o apóstolo ele era diretamente comissionado por Jesus Cristo, pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. Deveria ter sido então uma pessoa contemporânea dos tempos de Jesus. E aí a gente percebe que não é qualquer um que poderia se tornar apóstolo, tanto que quando Judas morre, é necessário fazer ali uma escolha para ver quem seria o substituto de Judas. Então a gente percebe que não era qualquer pessoa que poderia se auto-intitular apóstolo. E as regras daquela pessoa ali que fora escolhida, a pessoa que tinha que ter uma boa fama e tudo mais, mas tinha que ser contemporâneo de Jesus.
Paulo não foi um apóstolo que conviveu com Jesus, não foi um dos 12, e ele mesmo coloca que ele, de todos os apóstolos, ele é o menor. Mas Paulo teve uma convocação toda especial. Paulo era um estudioso, ele viveu na época de Jesus, apesar de não ser cristão, mas ele viveu na época de Jesus, e ele foi convocado pessoalmente na pessoa de Jesus, naquele caminho lá de Patmos, né? Então, a gente percebe que não é qualquer um que pode se auto-intitular apóstolo. E o interessante é que hoje em dia as pessoas se colocam como um apóstolo como se fosse um título de autoridade, de status, né, de glamour, quando na verdade Paulo vai falar numa época em que o evangelho era perseguido. Ele vai começar a ser perseguido de maneira mais firme pelos romanos e também pelos judeus da época. Por quê? Porque o judeu também não aceitava a igreja de Jesus Cristo e entendia que todos aqueles judeus que se convertiam eram traidores, então eram perseguidos como traidores. Inclusive, essa foi a razão da primeira prisão de Paulo. Paulo foi preso por judeus, na primeira prisão dele. Outra coisa, existia na época uma coisa chamada Pax Romana. O que era isso? A Roma permitia, a Roma dizia que o seu imperador era um deus, era uma divindade. No entanto, eles autorizavam que os judeus servissem a outro deus, né? Então, o judeu tinha liberdade religiosa. Mas essa Pax Romana era para os judeus. Roma também não via com bons olhos a igreja de Cristo. Tanto é que daqui a alguns anos, né, nós estamos em 62 depois de Cristo, haverão várias tensões em que o judeu e a igreja vai ser todo mundo perseguido, e isso vai culminar na segunda prisão de Paulo. Então, quando Paulo fala assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ele não está falando isso buscando status, na verdade está colocando a vida dele em risco, né? É muito fácil a gente ver muita gente querendo ser apóstolo aqui no Brasil. Ah, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Eu não estou vendo ninguém querendo ser apóstolo lá na Coreia do Norte e nem na China, né? Então, a gente percebe aí que Paulo não está buscando glamour para ele está colocando a vida dele em risco e está colocando que ele é apóstolo, e aí o apóstolo, por ser um mensageiro, ele não fala nada dele mesmo, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo está colocada em evidência aqui, e não o cargo e a função dele apostólica, né? Se ele é apóstolo é porque ele está trazendo a mensagem de outra pessoa que é muito maior que ele, né? Então, o apóstolo é o carteiro, né? Quando você recebe uma carta boa, uma carta legal, você não vai lá no correio abraçar o carteiro. Você não vai agradecer o carteiro por ter levado aquela carta para você. Você agradece quem enviou a carta para você. Então, não existe aqui glamour nenhum no apostolado, mas a importância dele porque quando o correio entra em greve, todo mundo sente a importância do carteiro. Então, a importância de quem leva a mensagem é a fidelidade em que ele leva essa mensagem, e deixando claro que ele em si não é o foco, não é o protagonista da mensagem, mas é importante a função dele por ser um mensageiro. Paulo, aqui nos primeiros 3 capítulos, e nós vamos dividir essa aula de hoje, não é uma aula muito demorada, mas essa aula de hoje ela é dividida em 2 coisas simples: o que fazer e como fazer. Então Paulo vai colocar aqui de maneira simples o que fazer e como fazer. No versículo 1, 2, 3, ele vai dizer o seguinte: eu escrevo essa carta, né? Ele escreve essa carta, e eu fui enviado para. E nós vamos colocar 2 pontos aqui, né? Não está no texto, mas ele está querendo. Agora ele vai dizer para que ele foi enviado como apóstolo. Por que ele é apóstolo? E ele é apóstolo para quê? Primeiro, para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. E aí nós vamos entrar numa questão sensível nos dias de hoje, que é a questão da eleição. Mas não tem como a gente negar que a Bíblia vai dizer várias vezes que nós fomos escolhidos por Deus. E aí você fala assim, não, mas um dia eu aceitei a Jesus, um dia eu me entreguei para ele. Mas você entregou para ele porque ele escolheu você para fazer isso antes. E o texto vai dizer isso aqui com muita clareza, não tem como negar. Vai ter aí, nós vamos ter até os dias de hoje uma discussão entre a eleição e não eleição. Então, como é que Deus pode escolher uns para salvação e outros não? Vai entrar na questão da soberania de Deus, que não é tema dessa aula. Quem sabe um dia a gente vai falar sobre esse tema aí, sobre a soberania de Deus. A carta dos Romanos vai tratar essa questão, mas o fato é que Deus é Deus e ele não pode ser contrariado em nada. Então, se ele quiser que todo mundo se salve, todo mundo se salvaria.
porque ele não pode querer uma coisa e aquilo não acontecer. Recentemente tem um pastor aí, midiático, esses pastores que estão falando muito em televisão aí, que disse o seguinte, que Deus até queria que todo mundo se salvasse, mas isso não vai acontecer. Não é verdade, né? Se Deus realmente quisesse que todo mundo se salvasse, todo mundo se salvaria. Então, quem se salvou foi escolhido por Deus, está escrito no texto, mas aí a gente vai ficar com aquela questão. Então, está querendo dizer aqui, a primeira função de Paulo como apóstolo é de pregar o evangelho, né? Fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Então, quer dizer que ele só vai pregar para quem ele escolheu? Como é que eu sei quem Deus escolheu e quem Deus não escolheu? Então, lá no versículo 3, nós vamos chegar lá, mas ele diz que ele anuncia o evangelho para todos. Então, não precisa entrar nesse choque se Deus escolheu ou Deus não escolheu uma pessoa. Quando você está diante de Deus em oração, você agradece por ter sido escolhido. Ninguém chega diante de Deus e fala assim, oh Deus, obrigado porque eu te escolhi. Não, você fala, oh Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me escolheu. Mas quando nós estamos pregando o evangelho, levantou para pregar o evangelho, considera todo mundo como possível escolhido e prega o evangelho para todo mundo. Nós não precisamos ficar gastando tempo com essa questão da eleição ou não eleição quando a gente decide se vai ou não evangelizar. Evangeliza todo mundo. E todo mundo mesmo, a gente não sabe quem Deus escolheu. Então, para nós, não importa, não interessa, isso não é da nossa conta. Prega o evangelho para todos e Paulo vai confirmar isso que eu estou falando. Então, a primeira função, fortalecer a fé de todos aqueles que são escolhidos e pregar o evangelho para todo mundo. A segunda questão que Paulo coloca aqui é para ensinar-lhes a verdade. A gente sabe que essa verdade é a palavra de Deus, porque a tua palavra é a verdade, a própria Bíblia vai afirmar isso, que mostra como viver uma vida de devoção. Isso é a Bíblia, né? O que é a Bíblia para nós? É o livro que mostra como nós devemos viver uma vida de devoção. Paulo pregava a palavra. Então ele anunciava o evangelho e ele ensinava da Bíblia, que a gente está fazendo aqui hoje. Escola Bíblica Dominical, a gente precisa aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, aprofundar o conhecimento dela. A gente precisa disso e a gente vai ver logo mais aqui na carta a importância disso. Você pode dizer assim, mas eu não sou um professor, não sou um pastor. Algumas qualificações que a gente viu em Timóteo vai dizer que o presbítero, o bispo, e a gente entende que agora isso é para toda a igreja, para todo cristão, ele precisa ser apto para ensinar. E você vai dizer, mas eu não sou professor, mas você pode ensinar alguém. Você não precisa ensinar numa sala de aula, mas você precisa manejar bem a Bíblia, tá lá em 2 Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. A gente precisa conhecer daquilo que a gente crê. Você crê em Deus e não conhece nada sobre a palavra dele, sobre o que ele está querendo dizer. Então, é estudar minimamente e se aprofundar o máximo que puder. E se você puder estudar, fazer curso teológico, faça. Mas não é obrigatório. Mas que você precisa estudar a Bíblia, lê-la e se aprofundar dela, precisa. Se você quer realmente ser um discipulador e levar pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo, a Bíblia é fundamental. Sem ela, é como você usar um equipamento sem ler o manual de instrução. Provavelmente você vai fazer alguma coisa de errado, né? Então, ele coloca ali que a segunda coisa, o que fazer? Primeiro, pregar o evangelho para todo mundo. Segundo, ensinar a verdade. Aí eu queria fazer uma observação para vocês aqui. Quando Paulo fala da Bíblia e quando a primeira igreja, a igreja do Novo Testamento, está falando Bíblia, ela está falando do Antigo Testamento. Para eles lá, na primeira igreja, nós hoje temos a Bíblia completa, fechada entre o primeiro, o Antigo e o Novo Testamento. Mas a igreja lá, da época, não tinha o Novo Testamento, porque ele estava sendo produzido ainda. Existiam algumas cartas, né, que eram enviadas, mas imagina, Paulo enviou lá uma carta para Corinto, enviou outra carta para Éfeso, essa carta aqui está indo para a igreja de Creta. Apesar de existir ali uma circulação, as pessoas andavam de uma cidade para outra, isso não era tão popular. Então, essas cartas ainda não estavam universais na primeira igreja. Eu não tenho como garantir para você que a igreja lá de Corinto, ela tinha a carta que Paulo escreveu para os hebreus. Assim, a gente não tem como definir que essa igreja provavelmente não tinha publicado ainda esta carta. Isso vai acontecer ao longo dos anos. E mesmo para quem recebia a carta, essa carta ela não ficava reproduzida na mão de todo mundo, porque era caro fazer reprodução da Bíblia, né? Então, o que era a palavra de Deus que o Antigo Testamento fala? É que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento fala a palavra de Deus, do que ele está falando? Ele está falando do Antigo Testamento. E aí,
vamos contextualizar aqui o seguinte: nós temos duas pessoas na igreja agora. Nós temos o gentil. O gentil é aquele cara que não era judeu, então ele não conhecia nada do Antigo Testamento. E ele está conhecendo agora. E quando ele conhece agora, ele já conhece depois de Jesus Cristo. Ele já conhece o Antigo Testamento, fazendo a interpretação já na pessoa de Jesus Cristo. E no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele já viu isso na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o judeu convertido, ele já tinha consolidado o Antigo Testamento na cabeça dele de um jeito. E agora ele se converte. Isso vai gerar, existe agora um processo para essa primeira igreja, para que o cara possa entender que aquilo que ele aprendeu do Antigo Testamento, agora em Jesus Cristo, se cumpre e dá um novo significado. Então você tem esses dois tipos de pessoa da igreja. Aquele que não sabia nada. Então quem não sabia nada, vai embora. É igual ao novo acordo ortográfico. Quem está aprendendo a ler agora já está aprendendo nele. Não tem confusão nenhuma na cabeça. Já sabe que linguiça não tem trema. Acabou. Agora, quem aprendeu o acordo antigo e teve que agora aprender o novo, de vez em quando você fica, ué, mas mudou, não mudou? Como é que é mesmo? Como é que era? Como é que ficou? Isso acontecia também na cabeça do judeu convertido, porque ele tinha ali um conhecimento consolidado do Antigo Testamento e agora isso muda. Então perceba a importância da gente entender isso, porque essa primeira igreja vai ficar ali entre os costumes judaicos, agora a igreja mudou, não mudou. Então imagina o cara que foi circuncidado tem um filho. Então, peraí, agora eu não preciso mais circuncidar esse filho, mas eu fui circuncidado, eu aprendi que era assim. Então, isso ocorre ali. E muita gente vai se aproveitar dessa questão, desse momento que a igreja está vivendo. Eles vão se aproveitar e aí você vai perceber, Paulo vai falar aqui de pessoas que vão querer ganhar dinheiro com isso, são aproveitadores, não é? E a terceira coisa do que nós devemos fazer, versículo 3. E agora, não, desculpa, ainda no versículo 2, essa verdade, então Paulo está dizendo o seguinte, ele foi chamado para fortalecer a fé daqueles a quem Deus escolheu. Segundo, para ensinar a palavra da verdade, para que ela possa viver uma vida de devoção, ensinar a Bíblia. Terceiro, essa verdade, esta Bíblia, lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Olha só. Deus, antes de criar a terra, já prometeu a vida eterna para nós. Então, não é um projeto, Deus não é surpreendido nas coisas. Aquilo que aconteceu lá no Éden, o fato de Adão comer a fruta proibida, Eva comer a fruta proibida, Deus não foi surpreendido ali. Deus já sabia que aquilo ia acontecer desde antes dos tempos eternos, né? E ele já prometeu. Então, o que acontece? Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna. A terceira função que nós temos que exercer como discípulos e como discipuladores é levar a esperança da vida eterna. Este mundo vai passar, gente. Fica ali pensando. Eu gosto de usar o exemplo do Titanic. O Titanic afundou e algumas pessoas não morreram ali no naufrágio. Elas ficaram dentro de um bote. Aquele bote ele não foi resgatado imediatamente, aquele bote ficou alguns dias ali naquele oceano gelado, aquele clima, as pessoas ali felizes porque não morreram lá naquele naufrágio, mas ficaram pensando, mas e agora? Ficaram ali sem alimento, dormia todo mundo amontoado, não tinha água, não tinha nada, e muitos pensavam, a gente vai morrer aqui nesse barco, né? Como é que a gente faz? Então imagina que existiam pessoas ali que falavam assim, olha gente, calma, não, vai dar certo, um dia a gente vai ser resgatado, um dia o barco vai vir outro navio, porque houve ali, o navio antes de afundar, mandou um aviso do naufrágio, então alguém vai vir resgatar a gente. Essa é a nossa função hoje, através da Bíblia, quando as pessoas ficam apavoradas, eu vejo pessoas que ficam apavoradas com essas coisas que estão acontecendo. Ai, mas é um anticristo. Ai, mas são as pragas do Apocalipse. Gente, o Apocalipse vai se cumprir. O anticristo vai vir. Então, quando ele aparecer, não se apavore. Não precisa se apavorar. Porque está escrito na Bíblia que é necessário que isso aconteça. Então, e esse mundo vai passar. Isso vai passar. Nós todos vamos passar por isso. Alguns vão morrer, outros vão ser arrebatados, mas a gente vai sair daqui. A gente não pode se apegar nessa vida.
Porque se a gente se apega nessa vida, sabe o que é? É a pessoa que está lá, depois que o Titanic afundou e está lá no barco, ele se apegar ao barco. Ele fica apaixonado pelo bote salva-vidas. E aí quando chega o navio, ele não quer ir pro navio, ele quer ficar no bote. Então é isso. Quando a gente se apega demais a essa vida, é como se a gente estivesse falando, não, eu não quero ir para a próxima, que é muito melhor. Eu quero ficar aqui nessa. Eu quero ficar nesse bote desconfortável. Não. Vamos desapegar dessas coisas, porque isso aqui vai passar. Essa vida, ela é desconfortável. A gente tem algum conforto, algumas coisas boas, né? A gente vive alguns momentos bons aqui, mas nem se compara o quão melhor vai ser a próxima vida. Então, desapega desse bote, porque está vindo um navio muito melhor, que vai nos resgatar e que nós vamos morar lá eternamente, na próxima vida, na vida eterna. É muito melhor. Então, a gente precisa também, além de pregar o evangelho, além de santificar as pessoas através do estudo da Bíblia, a gente também precisa encorajá-los em relação à vida eterna. Este mundo é passageiro, não se apaixona por ele, porque coisas melhores virão. Com certeza a nossa próxima vida vai ser melhor. E o verso 3, como eu já falei, e agora no devido tempo, e eu acho muito legal essas expressões que falam assim, no devido tempo, né? No tempo determinado, na plenitude dos tempos. Deus é o Senhor da história, ele não é surpreendido por nada que acontece, né? E aí coloca assim, e no devido tempo ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Então, gente, pronto. Ah, mas quem foi escolhido, não foi escolhido? Não interessa. Anuncie a todos. Deixa isso com Deus, certo? Aí eu vou pular aqui alguma parte desse capítulo, porque são questões que a gente já viu lá no 1 Timóteo, que são orientações para os bispos e para os presbíteros. Já estudamos que são a mesma coisa e que isso se aplica a nós hoje como igreja também. Não é só para o bispo ou presbítero, pastor, que é a mesma coisa. Na verdade, essas exigências, elas também se referem à igreja de hoje, normalmente. E aí Paulo vai dizer no verso 5 que deixou Tito na ilha de Creta. Gente, a ilha de Creta não era muito fácil, não. A ilha de Creta era um povo difícil, nós vamos ver mais à frente, que até mesmo um próprio poeta deles lá estava criticando, né? Imagina um poeta falar tão mal da sua própria terra. Era um povo difícil, era uma região muito complexa, tinha gente de tudo quanto é canto, era uma ilha, ela era muito movimentada, ela tinha uma miscigenação cultural muito grande e tinha gente difícil, complicada lá. Não sei se vem algum país na sua cabeça de pessoas difíceis, de pessoas que têm uma cultura muito misturada. Não sei se vem algum país na sua cabeça, né? De pessoas que se aproveitam de crise para ganhar dinheiro, que se aproveitam, por exemplo, de crise do combustível para vender a gasolina a R$10, que se aproveita de uma crise de saúde para vender o álcool em gel a 30, 40, 50 reais um pote. Eu não sei se isso vem na sua cabeça, algum tipo de lugar assim. Mas era esse lugar que Tito estava, né? Na ilha de Creta. E aí Paulo deixou ele para completar o trabalho, para instituir os presbíteros e para fortalecer aquela igreja. Daí, a partir do verso 6, vai ter todas aquelas orientações, marido de uma só mulher, quer dizer, não pode ter duas mulheres, é simples. Por que a gente fica querendo complicar o que a Bíblia disse? A Bíblia disse assim, ó, marido de uma só mulher. Ponto. Ah, mas se não tiver mulher nenhuma? Tá certo, ele está atendendo a regra. Porque se ele não tem mulher nenhuma, ele não tem duas mulheres. Entendeu? É disso que o texto está falando, né? Marido de uma só mulher. Ele não pode ter mais de duas mulheres. E se ele não tiver mulher nenhuma? Ele não é marido. Então, tá dentro da regra. Fala dos filhos, ele tem que saber administrar. É lógico, o cara não consegue educar o próprio filho, como é que ele vai estar à frente da igreja, né? E aí coloca a nossa responsabilidade de educar as nossas crianças. Muito fácil eu falar para o filho do outro e não educar o meu, né? Agora, o que é interessante é que o que eu queria destacar disso tudo, ele coloca o não deve ser briguento, não deve ser arrogante, não deve beber, mas ele no verso 8 ele vai dizer assim, em vez disso, deve. Então, seguir a palavra de Deus não é só não fazer o errado, é fazer também o certo. São duas coisas diferentes. A primeira é de não fazer, mas não adianta não fazer o certo e também não fazer o errado e também não fazer o certo.
Isso é uma pessoa morna, isso é uma pessoa que não faz diferença nenhuma, né? Então nós temos que não fazer e fazer ativamente o que é correto, né? Então Paulo vai colocar aqui tudo que ele não deve fazer e aí, em vez disso, ele deve fazer um monte de coisa. Dentro disso que ele deve fazer, eu queria destacar no verso 9 que ele deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Você quer uma definição do que é discipulado? Tá aí, ó. Tito 1:9. O que é ser? O que é discipulado? Ele deve ser plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Então alguém tem que ter ensinado a mensagem para você e você tem que ser convicto. Se você não tiver convicção do que fala, você não vai ser um discipulador. Você não vai ter discípulo, você não vai levar ninguém para Jesus. Você nem está seguro do que você está falando. Então, para tudo, vai estudar, vai orar, vai pedir para que Deus fortaleça a sua fé. Se a sua fé não estiver fortalecida, você não vai conseguir pregar o evangelho. Por quê? Porque desse modo, se você estiver convicto, você vai encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Então você vai falar o certo para quem é certo e o errado para quem está errado. E aí, neste ponto, eu queria, já estamos chegando no final, eu quero lembrar para vocês, foi uma aula até mesmo que eu dei, que está lá na primeira Timóteo, está aqui nesse canal também tem essa aula, que é a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo vai falar para Timóteo assim: Deus nos deu espírito de poder e não de covardia. E eu destaquei naquela aula que isso quer dizer que a gente tem que falar o que deve ser dito, né, com coragem, com convicção. Rapaz, aqui a partir do verso 9, e aí vai a partir do verso 10 até o final, Paulo vai dar uma tijolada no que estava acontecendo naquela igreja. Problema de rebeldia, conversa inútil, pessoas se aproveitando da questão do judaísmo, querendo colocar judaísmo na igreja de Cristo. Era a velha aliança, aquilo já passou. Em Jesus Cristo todas as coisas se fizeram novas. Jesus traz uma reinterpretação da lei na pessoa de Jesus Cristo, não precisa mais da circuncisão. Era antes um sinal no corpo, agora o sinal é na vida, no coração. Então não precisa mais da circuncisão. E aí ele vai colocar que as pessoas estão querendo, a motivação das pessoas não é defender. Não estou falando que eles eram judeus devotos ao judaísmo e que querem defender. Tem esse tipo de judeu mesmo, né? O judeu ortodoxo, o judeu que quer defender o judaísmo. Mas não é o caso aqui não. Isso aqui era gente que queria obter lucro desonesto, está lá no verso 11. É gente sem vergonha, aproveitadores, né? Não sei se vocês conhecem isso nos dias de hoje. Eu acho que não tem mais isso, né? Não tem mais ninguém querendo se aproveitar para ganhar dinheiro. É bandido, pessoas estelionatárias usando a palavra de Deus, envergonhando o evangelho, pessoas daquelas que eu não tenho parte, não me identifico com esse tipo de gente que usa título de pastor e pega a Bíblia, distorce, pega textos fora de contexto e fica ali pregando o evangelho falso de um Jesus com G, né? Que está pregando ali uma baboseira para arrancar dinheiro das pessoas e vem com um monte de baboseira. E Paulo vai falar assim: olha, são pessoas que promovem conversas inúteis, tão inúteis como muita coisa que a gente vê na televisão. Liga a televisão aí para você ver quanta baboseira você vai ver de gente dizendo que é pastor, colocando o nome de Deus lá. Isso a gente não pode ficar calado. A gente não pode se omitir nessa hora. Porque essa omissão está fazendo com que esses lobos com pele de cordeiro se espalhem por aí e deturpe a palavra de Deus, afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. A igreja tem que se posicionar. E aqui Paulo vai dizer, olha só o verso 12, ele vai usar um profeta, né, um filósofo chamado Epimênides. Epimênides viveu 600 anos antes de Cristo, ele era um filósofo bem conceituado na época, e ele era cretense, ele era de Creta. Ele não ficava, apesar dele ser de lá, ele não ficava escondendo a verdade. Tem gente que hoje vê uma pessoa fazendo a verdade, mas por puro protecionismo vai fingir que não está vendo e ainda vai defender aquela pessoa. O que está errado e precisa ser dito. E aí o Epimênides mandou e falou assim: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Acabou. Não adianta ele, só porque ele era cretense, ele poderia querer ali passar um pano, passar a mão na cabeça. Isso não existe. E Paulo vai dizer, olha, é preciso que, verso 13,
Isso é verdade, né? Em relação às críticas que o Epimênides fez aos cretenses. Tito está lá em Creta, hein? E isso é verdade. Paulo vai concordar com esse filósofo antigo. Portanto, repreenda-o severamente. Olha lá a mensagem que ele falou para Timóteo, ele colocando em prática o que ele mesmo orientou para Timóteo. Fala a verdade, sem medo, né? Espírito de poder. Repreenda severamente. Para acabar com o povo, para expulsar eles da igreja? Não. Verso 13. Isso é verdade. Portanto, repreenda-o severamente a fim de fortalecê-los na fé. Se tem gente na igreja que está se desviando, que está falando bobagem, se você conhece alguém que é uma pessoa de Cristo, está do seu lado, mas começou a falar bobagem, começou a se desviar, você tem que repreender. Não adianta passar a mão na cabeça. Mas com qual objetivo? De destruir a pessoa? Não, de fortalecer a pessoa na fé. Então, é preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos. E aqui no contexto era mito judaico, mas hoje em dia a gente tem mito de tudo quanto é jeito. Pessoas usando o evangelho falando um monte de baboseira. A gente precisa parar de dar ouvido para isso. Gente, o que a gente precisa saber está na Bíblia. Aprenda na Bíblia, porque aí você vai dar menos ouvido a bobagem por aí. O que a gente mais vê é áudio, é vídeo de WhatsApp, de rede social, de gente falando um monte de baboseira. Ah, eu tive uma revelação que eu ouvi um anjo, Jesus veio falar comigo. Baboseira. Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu conheço pessoas que terminaram um casamento porque veio lá uma pessoa de uma igreja que essas pessoas iam. Ah, tive uma revelação que você tem que deixar sua esposa. E eles acabaram o casamento. Isso é um absurdo. Se uma pessoa vem com uma revelação dessa, você repreende. Fala assim, não é bíblico não, sai daqui e segue a sua vida. A gente precisa ter firmeza, mas não para destruir. Porque Paulo lá em Timóteo fala assim, olha, espírito de poder, moderação e amor. É com o intuito de fortalecer e de orientar a pessoa, né? É preciso, verso 14, que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e a ordem daqueles que se desviaram da verdade. E aí, em relação a esses que se desviaram da verdade e que estão ali querendo usurpar coisas que não são deles, uma igreja que não são deles, que eles não creem na verdade. Então, ali só para ganhar dinheiro, Paulo vai ser duro. Paulo vai ser duro. E aí no verso 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. A palavra dele fala de Deus, mas o modo que eles vivem, apóstolo rico, com fazenda, com avião, com isso, com aquilo, cheio de dinheiro, extorquindo os outros, falando que tem pílula que custa R$1.000 para curar o coronavírus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Palavra dura de Paulo. Paulo se posicionando e falando a verdade. E isso nós devemos fazer nos dias de hoje também. Então, para resumir, qual que é a essência do nosso ministério? É pregar o evangelho para todas as pessoas, para os escolhidos. Eles vão crer, né? Eles vão dar crédito às palavras, né? Daquilo que a gente falar. Segundo, pregar a palavra. E para pregar precisa estudar, né? Se você não estudar e for querer pregar, vai ser até pior. Então, primeiro aprenda. Primeiro, aquilo que foi te ensinado, você vai ter convicção e aí sim você vai poder encorajar alguém. E terceiro, nós precisamos lembrar para a Igreja de Cristo que essa terra aqui vai passar, dinheiro daqui vai passar, os bens daqui vão passar, e o que vai ficar de fato é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor Deus nos orientou através da sua Bíblia. Repreenda severamente qualquer pessoa que venha te pregar algo diferente do que está escrito na Bíblia. O problema é que se nós não conhecermos a Bíblia, a gente vai aceitar esse tipo de mito, esse tipo de baboseira, que leva a Igreja de Deus, o Evangelho, para uma derrocada, para uma ribanceira abaixo. A gente não pode deixar isso acontecer. Portanto, vamos estudar a palavra de Deus para a gente ter convicção. Eu trabalho em instituição financeira, para encerrar, né? Eu trabalho em instituição financeira. Uma vez eu fiz um curso para a gente identificar notas falsas. Na minha cabeça, o instrutor traria várias notas falsas ali. E na verdade não, o estudo dele era em cima da nota verdadeira. Ele mostrava uma cédula
verdadeira para a gente todos os detalhes que a cédula tinha. E ele disse o seguinte: se você se aprofundar em conhecer a cédula verdadeira, quando você colocar a mão em uma falsa, logo você vai identificar. E isso é a palavra de Deus. Se a gente se aprofundar em conhecer a verdade, quando a mentira vier no nosso ouvido, logo a gente vai perceber e a gente vai repreender. Que essa seja a nossa postura, meus irmãos. Vamos continuar. Vamos firme, tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.